Francisco Moura não joga com o Atlético de Madrid. Ele continua lesionado. A lesão no joelho não foi assim tão simples como parecia. Continua a fazer trabalho de ginásio. Continua em recuperação. E qual é o problema aqui? O problema é que o Porto está com falta de opções na lateral esquerda. O Porto vai começar o campeonato com o Zaidu a lateral esquerdo. Em princípio é o que vai acontecer. O Zaidu vai jogar a titular amanhã contra o Atlético, é o que se espera. Esta aposta no Zaidu do treinador surpreendeu toda a gente. Os portistas gostam do Zaidu. Mas é um problema, porque o Zaidu nunca mostrou ter muita qualidade para fazer um campeonato a titular no Porto. Claro que o Porto tem uma outra opção, que seria o Bednarek, que também já jogou lateral esquerdo. Parece que também é competente nessa função, principalmente a defender, uma vez que o Zaidu comete muitas falhas defensivas. Mas não deixa de ser uma preocupação para o Porto começar a época sem um lateral esquerdo de qualidade. Já muita gente duvidava da qualidade do Francisco Moura. Ele fez uma época bastante competente, bastante regular. No entanto, não fez uma época espetacular, não fez uma época ao nível do que se espera de um lateral esquerdo do Porto. Se bem que, claro, que foi levado pelo resto da equipa, que as exibições não foram boas da equipa em geral. No entanto, Francisco Moura desiludiu um pouco, mas foi dos jogadores mais utilizados durante o campeonato. Ou seja, um jogador fundamental que inicia o campeonato lesionado. E não deixa de ser interessante que o Zaidu não foi a opção na época passada, mas o Zaidu teria mais características para jogar, por exemplo, a lateral esquerdo no sistema de Anselmi, que era aquele sistema de 5 defesas, em que os laterais tinham também que fazer de extremos, tinham que atacar muito. O Zaidu, com a sua velocidade e imprevisibilidade, poderia desequilibrar nesse sistema. Portanto, o Zaidu até seria mais detalhado para esse sistema do que o Francisco Moura. No entanto, foi o Francisco Moura que jogou a época toda nesse sistema. Claro, foi meia época no Anselmi, com o Anselmi, depois meia época também antes com o Vítor Bruno. No entanto, com o Vítor Bruno ainda se estava a adaptar. Mas tem essa questão interessante, que o Francisco Moura é um lateral mais de 4-3-3 e o Zaidu neste sistema de 5 do Anselmo até poderia ter dado mais opções. No entanto, é com Farioli que Zaidu entra de início. Está a surpreender esta aposta no Zaidu e ele ainda não comprometeu, a verdade é essa. Amanhã será esse tal teste de fogo para toda a equipa e o Zaidu na linha da frente. Os olhos todos postos no Zaidu para entender se realmente ele vai conseguir dar conta do recado. Um sinal positivo do Zaidu nós já temos. Sabemos que o treinador Farioli é muito exigente, quer muita intensidade, e se o Zaidu entra a titular é porque o técnico vê pelo menos nele essa intensidade e essa capacidade de corresponder à exigência. Agora, isto também é o fator treinador novo, é sempre uma nova oportunidade para os jogadores. Os jogadores que não costumam jogar, os suplentes, gostam sempre quando entra um treinador novo porque dá-lhes oportunidades que eles já não tinham. Portanto, é uma nova vida para o Zaidu, vamos ver. Ele está a aproveitar bem, está a agarrá-la, teve a sorte do Francisco Moura, que não é sorte, né? Mas Francisco Moura se lesionar, mas pronto, acabou por lhe dar mais minutos. Vamos ver se o Zaidu, de forma surpreendente, agarra a titularidade. Seria mais uma vez o Zaidu a surpreender os portistas? Quem sabe Zaidu a titular? Agora não acredito, eu acho que Francisco Moura depois vai recuperar e vai recuperar a titularidade. Acho sinceramente que nenhum dos dois mostra qualidade para ser esse lateral esquerdo incontestado do Porto. No entanto, acho que Francisco Moura será melhor que o Zaidu. E eu acredito que Francisco Moura pode, esta época, fazer uma época melhor, porque a equipa vai toda melhorar no cômputo geral e acho que ele também vai melhorar. No entanto, o Porto poderia aproveitar para contratar um outro lateral esquerdo. Não acredito que o vá fazer, vai iniciar a época com estes dois. Se Farioli confia em Zaidu, então temos dois laterais esquerdos. Se olharmos para a lateral direita, também não há essa qualidade por aí além. Temos o Martim Fernandes, que é uma jovem promessa. O Martim é competente, ele joga bem, mas também não sei se tem, tal como o Francisco Moura do lado esquerdo, não sei se o Martim Fernandes do lado direito tem essa qualidade toda para ser também esse lateral indiscutível. O Alberto Costa chegou agora, vamos ver o que ele vale. Portanto, diria que as maiores incógnitas deste Porto estão nas laterais, tanto direito como esquerdo. Mas nem tudo são más notícias. Ótima notícia que o Farioli recebeu ontem. O Gabri Veiga vai poder jogar. Teve apenas um jogo de castigo. O Porto aqui foi até exageradamente competente, exageradamente conservador. Tentou ao máximo que o Gabri Veiga jogasse o primeiro jogo do campeonato. Fez aquele truque, digamos assim, que não é um truque, mas convidou um árbitro profissional para esse jogo amigável com o Famalicão, para garantir que o Gabri Veiga, no caso de apanhar 2 jogos, pudesse jogar o primeiro jogo do campeonato. De facto, aquele lance não é para 2 jogos de castigo. Não, acho que não é assim tão grave, mas de facto o Porto foi de facto competente, soube precaver essa situação, porque havia essa possibilidade. Ainda assim o árbitro não interpretou como sendo para 2 jogos de castigo. E agradecer aqui aos meus subscritores, muito obrigado, vocês comentaram, várias pessoas comentaram. Eu tinha dito se soubessem, porque na hora que eu gravei o vídeo ainda não se sabia se o Gabri Veiga ia jogar ou não, mais tarde ia-se saber, então disse para vocês comentarem, então lá os comentários, Gabri Veiga vai jogar, muito obrigado. Porque este canal também é isto, esta troca entre portistas. Acabamos por dar aqui as notícias uns aos outros, que torna o canal muito mais interessante e os vídeos muito mais ricos. Mas
pronto, vamos esquecer esse momento. O Gabri Veiga está então disponível para jogar. É um dos médios mais talentosos do Porto. Neste momento, Farioli considera-o indiscutível. Todo este cuidado do Porto para que ele jogasse mostra que de facto ele vai ser titular indiscutível. Quem sofre com isto, já falamos, é o Rodrigo Mora, mas o Gabri Veiga de facto tem outra força física. O Farioli gosta dessa intensidade. E um meio-campo com Frold e Gabri Veiga é um meio-campo de força. É um meio-campo que chega à frente, que recupera rápido, que tem técnica, que tem velocidade, que tem essa força. Depois ainda tem o Varela a 6. Muitos de vocês comentaram no vídeo anterior que o Varela não seria esse médio que vocês desejam para o meio-campo do Porto. Eu acho que o Varela é um médio intenso, por isso que o Farioli conta com ele para número 6, indiscutível. Agora, claro que, assim como o Francisco Moura, lateral esquerdo, o Varela também poderia ser substituído por um outro jogador mais indiscutível. E é aqui que entra uma das notícias de hoje, que o Rubem Neves deu uma entrevista onde disse que quer jogar no Porto, quer voltar a jogar no Porto, porque quer ser campeão, ele também é de cá e ele quer voltar para perto da família e quer voltar a jogar no clube de coração. Rubem Neves no lugar de Varela seria muito mais consensual, claro que os esportistas iam adorar, sou a favor dessa mudança. Agora, vou-vos dizer, eu acho que o Rubem Neves não encaixa no perfil de jogadores que o Porto tem contratado, porque já tem 28 anos, não é uma jovem promessa, não tem essa possibilidade de ser vendido mais tarde e o Rubem Neves ia ter que baixar muito o salário. O Porto está a cortar na feira salarial. Apesar de estar a fazer muitas contratações de qualidade, o Porto está a baixar os salários, portanto acho que o Rubem Neves não se encaixa nesse estilo, nesse perfil de jogador que o Porto está a contratar. No entanto, claro que o Rubem Neves seria unânime, todos os portistas queriam voltar a vê-lo. Ainda por cima está com 28 anos, quer dizer que ainda está no seu melhor, ainda tem mais anos pela frente de qualidade no meio campo, e esse seria indiscutível. Então o meio campo com Frold, Gabri Veiga e Rubem Neves, com certeza seria melhor que com Varela. No entanto, eu acho que o Varela, não é que tenham sido injustos, mas o Varela ainda vai ter agora uma época, isto é uma época nova para todos. O Varela na época passada levou com dois treinadores que não conseguiram pegar na equipa, foram momentos conturbados, toda a equipa esteve em baixo e o Varela, sendo um dos jogadores mais promissores e até foi dos que mais lutaram para inverter a situação em que o Porto estava, merece essa oportunidade. Eu acho que o Varela pode mostrar mais qualidade. E estes jogadores que ficaram da época passada, o Samu, o Varela, até mesmo o Francisco Moura, vão ter uma segunda oportunidade. Eles são jogadores com qualidade. Até o próprio PP está aqui a pensar já em ter mais uma oportunidade. Porque é um técnico novo, é uma nova era e vamos ver se a equipa de facto jogar mais intensa, mais focada e tiver esse acréscimo de qualidade, pode ser que o Varela também melhore o seu nível exibicional. Eu entendo as críticas, no entanto vamos dar essa oportunidade ao Varela. Rubem Neves seria incrível. Rubem Neves já há a possibilidade até dele vir em janeiro, muitas notícias dizem isso. No entanto, eu não acredito que ele venha para o Porto. Se vier, claro que o Rubem Neves seria indiscutível, o 6 indiscutível. E eu até diria outra coisa, se o Rubem Neves chegasse, quem eu tiraria do plantel seria o Eustáquio. Portanto, o Varela seria suplente do Rubem Neves, seria um suplente de luxo. Passava de médio, que é elogiado, mas também algumas pessoas têm dúvidas, para um suplente de luxo. Isso aí dava uma profundidade ao plantel incrível, mas ia ser um gasto muito grande para o Porto. Não sei se o Rubem Neves vem. E ele diz ter esse objetivo em mente, vamos ver. Agora também me soa um bocado a um jogador que começa a ver o final de carreira e já abre aqui as portas para terminar a carreira no Porto. Porque se o Rubem Neves daqui a 2 anos chegar ao Porto com 30, já começa aqui a ver pode ser um possível capitão do Porto, ter um bocado um final de carreira parecido com o do Pep no Porto, mas eu acho que o Porto não está muito inclinado para esse tipo de jogador neste momento. O Porto foi buscar, por exemplo, o Lúcio Gonzalez para trazer esse espírito à equipa, mas não para estar como opção de campo, mas sim como opção no banco, para trazer essa moral e esse espírito e essa experiência para a equipa, mas vê-se que a linha clara do Porto é ter jovens no plantel e depois esses nomes, esses capitães, digamos assim, ficam de fora, não são opções para jogar, são apenas pessoas que estão a ajudar, a auxiliar o técnico e a trabalhar nessa motivação e nessa atitude dos jogadores. Portanto, Rubem Neves, sim, seria um ótimo 6 para o Porto, seria indiscutível. Não acredito que venha pelos valores, pela idade e pelo momento em que está o Porto. E amanhã temos então esse jogo com o Atlético de Madrid, é a festa da apresentação. Eu já disse aqui que acredito ainda que o Porto pode ter, e era uma oportunidade incrível para reavivar essa tradição, pode ter um jogador surpresa para apresentar, acredito nisso, não sei se vai ter ou não. Não há notícias que o indiquem, no entanto eu acredito que pode acontecer, porque acho que seria uma oportunidade única para o Porto apresentar um jogador e retomar essa tradição que os jogadores tanto gostavam. De qualquer forma, caso haja jogadores novos ou não para apresentar, é sempre um dia de festa, o estádio está lotado, está esgotado.
O jogo vai ser às 7h30, mas tem a apresentação dos jogadores antes, que os adeptos adoram, a apresentação 1 a 1 dos jogadores. É também aqui que vamos entender como é que está a popularidade deles. Eu acho que vai ser o momento também para o Farioli entender a popularidade do Mora. Talvez o Farioli ainda não entendeu bem o que é que o Mora representa para os adeptos. Quem sabe essa apresentação não vai fazer com que o Farioli mude ideias em relação à titularidade do Mora. O Atlético de Madrid é um clube histórico que tem ligações ao Porto. O Porto vai, mais uma vez, aproveitar para fazer uma homenagem, vai fazer lá ao Falcão e ao Futre, porque foram dois jogadores que brilharam no Porto e no Atlético de Madrid. O Porto sempre atento aos detalhes, sempre a aproveitar estas oportunidades para criar essa ligação com os adeptos e com antigas figuras. Vai ser bonita essa homenagem e é por isso, por causa dessa atenção aos pormenores, que eu ainda acredito que pode haver uma surpresa na apresentação. E é isso, vai ser uma festa da apresentação da equipa, cheia de homenagens, cheia de momentos que com certeza serão bonitos. No entanto, é preciso ver que estamos a uma semana de começar o campeonato. Isso sim vai ser a doer, vai ser a sério. Esta época não há margem para erro e vamos ter um Porto que vai ter que aproveitar este jogo com o Atlético para mostrar que está bem, que se recomenda, e também para medirmos o pulso a este novo treinador, a esta nova equipa. Eu já disse que acho que é um risco convidar uma equipa tão forte como o Atlético de Madrid, porque é um jogo de Champions League, e um jogo de Champions League na pré-época, se correr mal, pode baixar a moral da equipa e dos adeptos. Que não estou a dizer que seja mau, porque é um jogo que não conta, às vezes isso faz com que a equipa se una mais, deixa mais à terra e depois começa o campeonato com mais competência. Isso pode acontecer, porque também pode acontecer de Porto golear o Atlético de Madrid, que eu acho pouco provável, mas imagina que o Porto faz uma grande exibição e depois ficar com o excesso de confiança. Espero que não, isso aí é trabalho da equipa técnica, evitar que esse excesso de confiança aconteça. No entanto, sabemos que isso pode acontecer e por isso que eu acho que é um risco ter uma equipa tão boa como o Atlético de Madrid para o jogo da apresentação. Mas claro que é um grande jogo de cartaz que toda a gente quer ver, apesar de ser em pré-época, porque é esse tal jogo de Champions. Confesso que estou muito curioso para ver como é que funciona o ataque do Porto, principalmente. Como é que o Porto vai construir jogadas de ataque com esta equipa mais forte do Atlético de Madrid. Borja Sainz, Samu e PP ou William Gomes é um ataque completamente diferente do da época passada. O Frolt vai ter que aparecer muito na área e o Gabri Veiga. E portanto vai ver essas dinâmicas novas e como é que elas vão se desenrolar, se desenvolver contra uma equipa mais forte. Os sinais foram ótimos contra o Twente e contra o Famalicão, mas agora é um outro nível e a jogar em casa com o estádio cheio. É também bom para os jogadores se adaptarem a esse estádio cheio, ao ambiente do Dragão, aos próprios adeptos. Há também notícias que as homenagens não vão ficar só pelo Futre e pelo Falcão. Parece que o Porto também convidou outros jogadores que jogaram nos dois clubes, como é o caso do Cristiano Rodrigues, do Filipe. Enfim, há vários jogadores, entre outros, agora não me lembro aqui de quais, mas há vários. Se quiserem deixar nos comentários mais nomes, penso que há mais jogadores que jogaram no Atlético e no Porto e que vão estar. O Maniche vai ter também a homenagem ao Diogo Jota e ao André Silva, enfim, depois daquela tragédia. Vai ser uma homenagem também, um momento muito emocional, muito emocionante que vai ter no Dragão com certeza. E o respeito está garantido entre os dois clubes, são dois clubes que se respeitam, que têm essa história muito ligada. Portanto sim, muita curiosidade para ver esse jogo e para ver esses momentos que prometem. Portanto, promete ser uma grande festa, um grande dia de festa no Dragão. E o Porto continua nessa segunda fase de mercado e já começa a haver novidades. O primeiro jogador que pode sair, André Franco, está em negociações com o Chicago Fire dos Estados Unidos. Em cima da mesa está um empréstimo com a opção de compra de 1,5 milhão de euros. Não é muito, o que para mim, mais uma vez, reforça aquilo que eu tinha dito no outro vídeo, de que o Zaidu não foi emprestado ou vendido ao Oviedo, ou fosse qual fosse a proposta. Não foi por causa dos valores, nem de ser uma proposta de empréstimo, é mesmo porque o Porto conta com o Zaidu. Porque o caso do André Franco é um jogador claramente arriscado, que Farioli disse que não contava com ele, e que é um jogador que tem o respeito dos portistas, que sempre se entregou à causa, sempre foi competente, nunca levantou muitas zonas. Agora, também não foi um jogador que fez muita diferença, nunca foi titularíssimo do Porto. É aquele jogador que se insere naquele estilo que eu vos dizia, naquele tipo de jogador que o Porto tem alguns, como o Namazo, por exemplo, o Gruitch, que são jogadores que prometiam mais, mas que se foram enrolando. Foram muitas épocas seguidas no Porto em que se foram enrolando em lesões, em más exibições, em exibições intermitentes. E, portanto, eu acho que é já um estado de espírito, eles precisam mudar de ares e, portanto, o Porto a compreender bem isso. E esta segunda fase é precisamente para colocar estes jogadores a melhor opção possível para libertar o plantel para chegar mais 2 ou 3 reforços. Eu acho que o André Franco tem um bom pé esquerdo, tem qualidade. O Anselmo via nele o substituto do Fábio Vieira, acho que também é exagero, mas as características são realmente parecidas, mas nunca mostrou toda essa qualidade no Porto. A espaços mostrou alguma técnica, alguma criatividade, alguma inteligência no campo, de leitura de jogo, no entanto muito pouco para o nível que se exige no Porto. E é uma grande oportunidade então para o André Franco relançar a carreira, mudar de ares, limpar a cabeça. Acho que é bom para ele. Ainda não está confirmada esta saída, mas acho que se não for para os Chicago Fire vai ser para outro clube,
porque o Porto está realmente nesta fase 2 dedicado em recolocar estes jogadores que já estão há muito tempo no Porto e que precisam de novos ares. E os treinos no Olival continuam com a intensidade de sempre, continuam a surgir imagens e rumores que de facto tem muita intensidade nos treinos. O Farioli continua a chamar jogadores de equipa B, mesmo a equipa B indo jogar com o Trofense, ele chamou na mesma jogadores, ele quer toda a equipa no máximo. A equipa está muito bem preparada fisicamente, apesar de toda a intensidade, apenas o Francisco Moura está lesionado. Há de facto essa motivação que se nota, há de facto bastantes avanços no estilo de jogo, na assimilação das ideias do técnico, do Farioli, e a espinha dorsal da equipa já está definida. Vai haver um ou outro ajuste, mas já está definida. Portanto, agora o que resta ao Porto é trabalhar quanto mais, melhor, para ganhar então essas rotinas e esses automatismos que vão ser essenciais. Amanhã vamos ter a oportunidade para ver mais uma vez em ação esses novos automatismos, esse novo esquema tático do Farioli que tanto entusiasmo tem gerado nos jogadores e nos adeptos. Ver os novos reforços em ação, pode ser a estreia do Bednarek, por exemplo, que todos vamos ver jogar pela primeira vez. Embora eu ainda acredite que vai jogar o Neon Pérez a titular, por causa daquela questão que o Farioli respeita bastante os jogadores que treinaram mais tempo com ele. Vai ser mais uma oportunidade para vermos aquele meio campo com Froholt e Gabri Veiga, confirmarmos se realmente Borja Sainz é o dono do ataque do lado esquerdo e que se assume como o parceiro ideal para o Samu. Se o PP mantém aquela capacidade também goleadora e de assistir também o Samu, como conseguiu com o Famalicão. Confirmar o bom momento de vários jogadores, William Gomes, PP, Samu, Prepites, Froholt. Eu acho que tudo será uma questão do nível de entrosamento da equipa para que então comece a funcionar tudo isto, porque realmente são jogadores de qualidade. Portanto, resumindo este ponto de situação no Dragão, Gabri Veiga de volta, acho que é importante, vai trazer essa criatividade ao meio campo e vai continuar esse trabalho para ganhar entrosamento, aqueles 3 titulares do meio campo. O Francisco Moura lesionado coloca a dúvida se o Porto deve ou não investir em mais um lateral esquerdo. Parece-me que o Zaidu não tem toda essa qualidade, no entanto, se o Farioli aposta nele, é porque vê algo nele, e o Zaidu já nos surpreendeu várias vezes, quem sabe no meio vamos ter o Zaidu a titular do lado esquerdo. As homenagens que vamos ter amanhã, tanto ao Diogo Jota como depois aos jogadores que jogaram no Porto e no Atlético, e mais homenagens que podem estar programadas, vão trazer esse lado bonito e emotivo à festa do Porto. Mas festas à parte, toda a gente quer ver como é que o Porto vai jogar neste verdadeiro teste antes do início do campeonato, frente a uma equipa de nível Champions. Fico bastante entusiasmado, acho que todos os portistas partilham comigo esse entusiasmo do Rubén Neves poder voltar ao Porto. No entanto, acho que ele não tem o perfil para fazer parte deste plantel por causa da idade e do salário. No entanto, claro que seria titularíssimo no meio campo do Porto. O André Franco é uma pena não ter resultado, mas de facto precisa mudar de ares e pode ser que relance a carreira nos Estados Unidos, no Chicago Fire ou noutro clube que mostre interesse. O Porto já mostrou que não quer muito dinheiro por ele, 1,5 milhão não é muito, portanto pode até haver outros clubes interessados e é garantido que ele vai sair. E há essa expectativa então muito alta para o jogo da manhã, já não há desculpas, a expectativa está muito alta, a exigência está muito alta e vamos ver se o Porto consegue vencer o Atlético de forma categórica e confirmar essa pré-época muito boa que tem feito. Agora quero saber de vocês, a vossa opinião. Vocês estão confiantes para o início da época? Quem é que vocês acham que vai brilhar mais contra o Atlético de Madrid? Vocês acham que este jogo é um nível muito elevado ou que é um nível certo para aferir como é que está a equipa? Vocês gostavam de ver Rubén Neves no Porto? Acham que ele pode vir agora ou em janeiro? Já sabem, comentem, deixem o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Muito obrigado a todos por assistirem e até ao próximo vídeo.